Hoje a gente vai fazer um mergulho incrível na sabedoria do Salmo 25. Essa é uma verdadeira sessão de mentoria cristã que nos oferece uma âncora muito reconfortante para o nosso dia a dia. Vamos entender como palavras escritas há tantos milênios ainda trazem esperança e direção para as nossas vidas, hoje, agora mesmo, e especialmente para fortalecer a nossa postura espiritual. E logo de cara surge uma daquelas perguntas essenciais. Afinal, onde a gente encontra clareza e verdade no mundo cheio de decepções? Quando as informações se atropelam e é tão fácil a gente se sentir meio perdido, onde a gente deve buscar o rumo certo? Bom, existe por aí um contraste enorme na forma como a sociedade enxerga o Criador. Muitas vezes as pessoas compram a falsa ideia de que Deus não pode ser rigorosamente justo e, ao mesmo tempo, misericordioso. Mas a verdade da palavra corrige exatamente essa confusão. Ela mostra que o caráter dele é perfeitamente unificado. Deus é incrivelmente bom, reto e perdoador. A sua bondade e a sua misericórdia andam lado a lado para guiar cada uma das nossas escolhas. Para entender melhor toda essa dinâmica, a nossa análise de hoje vai passar por 6 pontos bem diretos: a esperança contra a confusão, os atributos inabaláveis, o significado do temor, como Deus nos guia, o segredo da intimidade e, para fechar, o coração de aluno. Ponto 1. A esperança contra a confusão. O texto original traz uma palavra muito forte que é confundido. O que isso significa na prática? Significa se sentir profundamente envergonhado, embaraçado ou completamente desapontado com alguma situação. Mas olha a promessa maravilhosa aqui. A sabedoria antiga garante que quem coloca a esperança no Senhor jamais vai passar por esse desapontamento ou vergonha por causa da fé. O salmista deixa isso muito claro afirmando que não serão confundidos os que esperam em ti. O ponto principal é que depositar nossa total confiança no Criador é exatamente o que mantém a nossa mente blindada, firme, segura e livre daquela confusão toda. Quem aguarda e busca nele acaba encontrando um alicerce que o mundo simplesmente não tem para oferecer. Ponto 2. Os atributos inabaláveis, que revelam o caráter de Deus. Quando a gente mapeia esses atributos divinos, exatamente do jeito que aparecem nas Escrituras, a gente percebe uma coisa maravilhosa. A misericórdia envolve a compaixão e a graça infinita. A benignidade é a prova da sua fidelidade e bondade constante. E ele é, ao mesmo tempo, bom e reto. A bondade amorosa e a justiça de Deus se unem de um jeito muito natural, desmentindo de vez aquela mentira de que a justiça divina anula o amor dele. E olha como essa misericórdia entra em ação no dia a dia. Deus escolhe ativamente não se lembrar dos pecados que já foram perdoados. Dá para imaginar a tranquilidade que isso traz para o nosso crescimento espiritual? Saber que, pela graça dele, os erros do passado que já foram perdoados não vão ser usados contra a gente? É literalmente uma chance de recomeço genuíno e constante. Ponto 3. O significado do temor. Tem muita confusão sobre esse assunto por aí, mas a gente resolve isso agora. O temor ao Senhor definitivamente não é sobre viver em estado de pânico, apavorado ou com terror. Nada disso. É um sentimento de profundo respeito, uma reverência sincera e uma obediência autêntica. É uma humildade muito respeitosa que de fato orienta as nossas decisões de um jeito sábio e muito seguro. E o mais interessante é que essa reverência sincera não afasta a gente dele. Pelo contrário. Ela nos atrai e nos motiva a pedir perdão sem vergonha nenhuma quando a gente acaba falhando. O verdadeiro temor reconhece o tamanho de Deus e nos dá toda a segurança necessária para confessar as nossas limitações de peito aberto, buscando a direção dele. Ponto 4. Como Deus nos guia. Gente, é fascinante mergulhar na palavra original hebraica para a ação de guiar. O termo não é só apontar o caminho. Ele carrega uma analogia visual de pisar sobre um arco ou envergar a madeira. É a imagem exata de um mestre arqueiro preparando a sua arma com todo o cuidado possível. Funciona assim, num passo a passo perfeito. Primeiro, o arqueiro aplica uma pressão deliberada para dobrar e envergar a madeira. Segundo, essa tensão vai criando uma potência absurda que fica ali armazenada. E terceiro, é essa energia que permite que a flecha seja direcionada perfeitamente para o alvo. A grande sacada aqui é que assim como o arco precisa ser dobrado para funcionar, Deus muitas vezes nos dobra por meio das experiências da vida para que a gente seja lançado na direção do propósito certo. Mas claro, tem uma condição aí. O texto diz que ele vai guiar os mansos. E ser manso, nesse contexto, é ter um coração humilde, dócil, ter aquela postura de aluno pronto para ser moldado. Para que o mestre arqueiro consiga nos guiar com gentileza, a gente precisa cultivar diariamente esse espírito receptivo. Ponto 5.
O segredo da intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Essa frase do Salmo revela uma das verdades mais espetaculares de todas. É impressionante pensar no peso disso. O Criador do universo quer ativamente ter uma amizade próxima, duradoura e muito íntima com quem o honra. Não é uma relação fria com um Deus distante, é uma companhia de verdade. E para manter essa confiança em alta, mesmo diante daquelas batalhas diárias, tem umas dicas muito práticas, direto da vivência do salmista. 1. Manter sempre essa reverência profunda e respeitosa. 2. Cultivar todo dia aquele coração humilde que a gente acabou de falar. 3. Lembrar sempre dos atributos fiéis dele durante as orações. E 4. Ter a disposição não só de ouvir os ensinamentos, mas de colocar a mão na massa e praticar cada um deles nos detalhes da vida. Ponto 6. O coração de aluno. No fim das contas, a grande verdade é que Deus quer nos ensinar e criar um vínculo profundo com a gente. Todo bom professor transborda de alegria quando encontra um aluno interessado que se dedica de verdade. De um jeito bem parecido, o nosso Criador se alegra muito quando a gente se aproxima com sede de sabedoria e vontade real de aprender a direção que Ele oferece. Então, fica essa reflexão muito provocativa na tela para a gente encerrar nossa análise de hoje. Ao olhar para essa pergunta final, sabendo da imensa bondade de Deus, da segurança que o temor traz e da promessa maravilhosa de intimidade, a questão é se no fundo do coração e nas decisões de cada dia, a gente está genuinamente disposto a sentar nessa sala de aula celestial. Fica aí o convite para o nosso crescimento constante.